Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, nesse primeiro dia do mês de agosto, o mês das vocações, nós então celebramos a memória de Santo Afonso de Maria de Ligório, ele que é bispo e doutor da Igreja. E a liturgia de hoje, dentro dessa 17ª semana do Tempo Comum, ela nos oferece, então, a oportunidade de meditarmos e refletirmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: O reino dos céus é como um tesouro, escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido, e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então caminhando dentro do nosso ano litúrgico e podemos então acolher todos os ensinamentos a qual então a liturgia traz para nós e nos ajuda a poder compreender a vontade de Deus na nossa vida. E hoje celebramos a memória de Santo Afonso de Maria de Ligório, como dizia, ele que é bispo e doutor da Igreja. Vamos então conhecer um pouquinho da história da vida de Santo Afonso. Celebramos então neste dia a memória de um santo bispo e doutor da Igreja, que se tornou, pelo seu testemunho, patrono dos confessores e teólogos de doutrina moral. Afonso Maria de Ligório nasceu em Nápoles, na Itália, no ano de 1696, numa nobre família que, ao saber das qualidades do menino prodígio, proporcionaram-lhe o caminho dos estudos a fim de levá-lo à fama. Com 16 anos, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico e já se destacava em sua posição social quando se deparou involuntariamente sustentando uma falsidade. Isso levou então Afonso a profundas reflexões, a ponto de passar 3 dias seguidos em frente ao crucifixo. Escolhendo a renúncia profissional, a herança e títulos de nobreza, Santo Afonso acolheu sua via vocacional, já que o Senhor o queria advogando as causas de Cristo. Santo Afonso de Maria de Ligório colocou todos os seus dons a serviço do reino dos céus. Por isso, como sacerdote, desenvolveu várias missões entre os mendigos da periferia de Nápoles e camponeses. Isto até contagiar várias pessoas e fundar então a Congregação do Santíssimo Redentor, ou, como é conhecido hoje, os Redentoristas. Depois de percorrer várias cidades e vilas do sul da Itália, convertendo pecadores, reformando costumes e santificando as famílias, Santo Afonso de Ligório, com 60 anos, foi eleito bispo e, assim, pastoreou com prudência e santidade o povo de Deus, mesmo com a realidade de ter perdido a amizade do Papa e sido expulso de sua fundação. Entrou no céu com 91 anos, depois de deixar vários escritos sobre a doutrina moral, sobre a devoção ao Santíssimo Sacramento e também a respeito da Mãe de Deus, sendo o mais conhecido as Glórias de Maria. E aqui então, meus queridos amados irmãos, está para nós um pouquinho da vida desse grande santo, bispo e doutor da Igreja, que muito nos ensina e que também nos convida a poder trilhar o mesmo caminho nessa via vocacional, já que adentramos hoje, nesse mês de agosto, o mês das vocações. E vamos ter a oportunidade a cada domingo de refletir um pouquinho sobre algumas das importantes vocações dentro da nossa igreja. Mas, queridos amados irmãos, é preciso, de fato, ter clareza o significado de vocação.
Vocação vem do latim vocare, ou seja, significa chamado. É Deus que nos chama. E qual o primeiro chamado de Deus para nós? O primeiro chamado de Deus para nós é a vida. Deus nos chama à vida. E nessa vida, nós então temos um segundo chamado, uma vocação específica, para darmos então a nossa colaboração na construção, na edificação do reino de Deus. E aí nós vamos compreender o evangelho que nós então acabamos de ouvir há pouco, onde São Mateus narra para nós duas parábolas, onde Jesus busca então dizer com que nós podemos então comparar o reino de Deus. E Jesus vai dizer então na primeira parábola que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, onde o homem o encontra, mas o esconde de novo e com alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. E a segunda parábola, ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a uma pérola, que, da mesma forma, aquele homem que a encontra, essa pérola, vai, vende tudo e adquire aquela pérola. Então, meus queridos amados irmãos, diante dessas comparações a qual então Jesus traz para nós o Evangelho, nós podemos então perceber que o reino de Deus, ele que está no meio de nós, quando ele é descoberto, ou seja, quando nós enxergamos, descobrimos, conseguimos ver esse reino, nós abandonamos tudo, largamos tudo para poder adquirir, porque encontramos aquilo que dá sentido, que norteia a nossa vida. E é interessante nós percebemos nos dias de hoje quantas pessoas têm feito da sua vida apenas uma existência sem sentido, sem horizonte, sem rumo, sem caminho para ser seguido. Tudo isso porque está buscando nas coisas materiais, em pessoas. Porque quando nós canalizamos a nossa direção, o nosso olhar para Deus, torna-se fácil para nós. Mas isso requer o que de nós? Renúncia, conversão, porque não podemos adentrar o reino de Deus sem antes renunciar a valores, a ideologias, a qual então o mundo vai incutindo na nossa vida e nós, inconscientemente ou até mesmo conscientemente, vamos absorvendo esses valores, vamos trazendo isso para a nossa vida. Então é preciso renúncia, ou seja, é preciso então vender tudo para adquirir esse grande tesouro. Como essa pérola, assim como Santo Afonso fez, da sua vida uma renúncia para poder seguir aquilo que realmente dava sentido àquilo que ele preenchia. E talvez, meus queridos amados irmãos, essa seja então a história de muitas pessoas que ainda não se encontraram com Cristo, e ainda não conseguiram enxergar esse verdadeiro tesouro que está no meio de nós. Esse tesouro que nos é ofertado gratuitamente, mas, como dizia, o grande preço que nós devemos pagar, que vamos pagar por ele, é justamente a conversão, é justamente seguir, colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira leitura de hoje, extraído do livro do profeta Jeremias, vai nos narrar justamente uma daquelas partes chamadas no texto do livro de Jeremias como as confissões de Jeremias. Jeremias que lamenta, porque ele que teve ali o seu encontro com a palavra de Deus, se encontrou com Deus através da sua palavra, largou tudo, abandonou tudo para seguir a Deus. E olha só o que ele então pôde ganhar com tudo isso que ele fazia, diante de toda essa escolha a qual então ele fizera. Inimizades, perseguições. E por quê? Ora, o mundo, os reinos, o poder, nos apresentam uma lógica, valores que são para nós que cremos em Deus, contra-valores. Porque o verdadeiro valor somente Deus pode nos apresentar. E o mundo, então, vai de encontro com esses valores apresentados. E aí entra em conflito, porque
a mensagem, o valor do Evangelho, eles então entram em choque, em conflito. E qual a postura daqueles que não querem acolher essa proposta de vida e salvação que Deus então nos apresenta? É perseguir, é tentar silenciar, calar de todas as formas aqueles que são verdadeiras e autênticas testemunhas do Senhor. E é justamente isso que está vivenciando Jeremias. Essa crise vocacional, onde então ele faz uma releitura da sua vida e vai colocando na balança tudo aquilo que ele deixou por causa do Senhor e tudo aquilo que ele está colhendo nesse segmento, nesse chamado, nessa vocação profética a qual então Deus se confiou. E diante disso, qual a conclusão que chega a Jeremias? Que vale a pena ser fiel a Deus. Porque Deus é o Senhor da vida. E de nada mais nos adianta nós então termos coisas materiais, valores, riquezas, se nós não temos esse maior tesouro, como nos diz o Evangelho de hoje, que é o próprio Deus. Ele é o maior tesouro que o ser humano pode encontrar. É o maior tesouro que o ser humano deve descobrir. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos também nós olhar para a nossa vida e na nossa caminhada de fé, na nossa intimidade com Deus, ouvirmos a voz de Deus que nos chama, para podermos então sermos suas testemunhas, através então da vocação específica, que nós então possamos abandonar, vender tudo aquilo que temos, para poder adquirir esse tesouro, essa pérola que realmente é valiosa e tem valor e dá valor para a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a podermos sempre ouvir a voz de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, a você o meu muito obrigado pela sua presença, sua companhia aqui conosco através desse nosso canal. Você que já inscreveu, meu muito obrigado também. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil só você clicar aqui embaixo no vermelho e inscrever-se. E venha também fazer parte dessa grande família. Ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo. Ative aí também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe o seu like. E vamos então evangelizar, aproveitando esse meio de comunicação social, esse canal do YouTube, onde então queremos fazer com que a palavra de Deus possa ecoar nos corações dos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso e Maria de Ligório, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.